Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Você conhece alguém que já teve câncer? Qualquer tipo de câncer. Como será que é a vida após uma doença que acomete muito a população brasileira e mundial? É a segunda causa de morte em todo o planeta. A gente vai conhecer sobre esses dados e vai entender como que é viver após o câncer. Vamos conhecer histórias inspiradoras de pacientes que passaram pelo tratamento e estão aí seguindo a vida a todo vapor. Vou apresentar para vocês os nossos grandes especialistas. Seja bem-vindo, Dr. Alberto Sten, cirurgião do aparelho digestivo. Obrigado, Alice, mais uma vez. É um prazer estar com você e com o Vitor, falando sobre um tema tão importante. E existe sim vida depois do câncer. Então, quem quiser tirar os mitos, né, e saber como que é a vida, a gente está aqui para tentar trazer essa informação. Obrigado. Maravilha. E seja bem-vindo também, Dr. Vitor Fiorin, oncologista. Obrigado, Alice. Obrigado, Alberto, pelo convite também. E vamos conversar de um tema tão importante como a vida depois do câncer. Perfeito. Vamos começar entendendo, então, o que é o câncer, né? O que é essa doença, doutor? O câncer, então, é um grupo de doenças, são mais de 200 doenças diferentes, em que chamam de tumor maligno. O câncer normalmente nasce em um órgão específico e esse órgão e esse tumor pode ir para algum outro órgão. Isso é uma das características mais importantes do câncer. Ele pode dar uma coisa chamada metástase. Ele tem essa capacidade de nascer em um lugar e ir para outro lugar. Então, essa é uma das características mais importantes do tumor maligno, também chamado de câncer. E quando detectado precocemente, a gente fala tanto em prevenção aqui no Check-up Saúde, nos cuidados. Muita gente fala, não quero ir no médico não, senão ele vai achar alguma coisa, vou fugir dos meus exames, da minha rotina. Mas a gente sabe que prevenção é fundamental. No quesito câncer, o quão importante é descobrir logo? Isso é realmente determinante? É determinante. Esse provavelmente é o fator que mais impacta na chance de cura do paciente. Quanto mais precoce, quanto menor o tamanho e mais localizado o câncer, maior a chance de cura desse paciente. E doutor, quando a gente está falando em vida após o câncer, né, gente? Para isso tem que ter a vida a cura. A gente ouve dizer que após certos anos é que o paciente se considera curado. Como que é essa questão numérica? Essa é uma coisa difícil mesmo para os pacientes e para a população entender. A bem da verdade é que um sobrevivente do câncer, se a gente olhar a palavra, esse paciente é um sobrevivente do câncer. Qualquer paciente que tem câncer e está vivo, em última análise, ele é um sobrevivente. Mas existem cânceres, e a maioria deles, nós tratamos com intenção curativa, realmente de curar esse câncer. Quando que isso acontece? A partir do momento em que você detecta o câncer, faz um tratamento, seja cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou combinação deles. E esse câncer a gente não consegue detectar nem com o exame, nem com os exames físicos, né? A gente examinando o paciente, ou com os exames de tomografia, ressonância, radiológicos ou de exame de sangue, esse paciente não tem célula detectável do câncer. O que significa que ele está curado? Significa que naquele momento ele não tem nenhuma célula do câncer detectável. Pode voltar algum dia? Sim, pode. Mas como regra, se o câncer não voltou nos primeiros 5 anos depois do diagnóstico, como regra, esse paciente tem altíssima chance de nunca mais voltar. Então, a máxima dos 5 anos é porque os principais estudos do mundo foram feitos nessa época, com esse prazo de validade, digamos assim. Não significa que o paciente vai viver só 5 anos, não é isso, definitivamente não é. Mas significa que a maioria dos cânceres, quando voltam nos primeiros 5 anos depois do diagnóstico. Depois de ter voltado, passou-se 5 anos do diagnóstico, fez o tratamento, não há nenhuma célula detectada, muito provavelmente, isso agora é a nossa parte da humildade, né? Que a gente sabe que a gente não tem controle de tudo, mas muito provavelmente esse câncer não voltará mais. Doutor, a gente liga muito o tratamento do câncer à quimioterapia e radioterapia. E o senhor é cirurgião. Quando que o paciente vai para a cirurgia devido a um câncer? Existem, obviamente, o Vitor falou, existem mais de 200 tipos de câncer, mas os mais comuns que a gente vê, eles geralmente estão relacionados ou ao aparelho digestivo, ou no caso da mulher, a mama,
ou no caso do homem a próstata, mas o estômago, o esôfago, o câncer do fígado, esses que a gente falou está sempre entre os 5 mais comuns. E o intestino, né? O câncer do intestino, que é o segundo mais frequente tanto em homens quanto em mulheres. O mais comum nas mulheres é o da mama, segundo o câncer do intestino grosso. No homem, próstata, depois intestino grosso. Então acaba o aparelho digestivo sendo um grande local de tumores. Então a cirurgia para esses órgãos, ela é ainda o tratamento principal dos tumores, dos cânceres. E aí a depender do quanto antes a gente chegou nesse diagnóstico, se ele já tem o tamanho do tumor, se ele tem comprometimento de órgãos vizinhos, dos gânglios vizinhos, ou se ele tem as raízes que a gente chama das metástases em outros órgãos, a gente planeja um tratamento. E aí hoje em dia, Alice, isso é muito importante. Todo paciente que tenha câncer diagnosticado, ele precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, onde um cirurgião, um oncologista, o radiologista para analisar as imagens, o radioterapeuta, a gente senta, discute e sai dali com o melhor planejamento possível. Não posso estar eu aqui na minha casinha como cirurgião, o Vitor na casinha dele, sem a gente discutir isso em uma reunião. Baseado nessa reunião, sai todo o planejamento. Não, Vitor, vamos começar com químio, depois eu entro com a cirurgia ou não? Esse caso é melhor fazer a cirurgia, depois fazer a quimioterapia. Então, isso é fundamental. Não tem receita de bolo, é individualizado. Individualizado. Realmente. Aqui a gente tem o compromisso de te ouvir também, e algumas histórias são inspiradoras. Hoje no programa a gente fez questão de trazer algumas delas. Vamos ouvir uma. Ei pessoal, eu sou a Larissa Bello e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história como sobrevivente ao câncer de mama. Eu descobri o câncer aos 32 anos de idade, quando a minha filha tinha apenas 10 dias de vida. Então, sem sombra de dúvidas, foi a fase mais difícil, mais desafiadora da minha vida, aquela que a gente nunca imagina que vai passar, mas ela chegou para mim. E eu consegui enfrentar esse mar de ondas muito grandes, com muito otimismo, com muita fé, com muito apoio e com a maior inspiração, que era de fato a minha filha. Viver isso tudo e atravessar, chegar do outro lado, foi um grande presente que Deus me deu. Eu digo que hoje o olhar com a vida de uma forma geral mudou radicalmente, né? As coisas boas ganham um peso triplo, em contrapartida as coisas um pouco desagradáveis, elas se tornam irrelevantes, a gente consegue fazer essa diferenciação de uma forma muito saudável e é o que vale de fato, é o que vai no nosso coração. Quem já viveu o que eu vivi vai entender de fato o que eu estou falando. E eu compartilho um pouco da minha história, na verdade todo esse processo, né, do câncer, no livro que eu decidi escrever, que é o livro Ondas de Cura, e aqui eu conto com detalhes todos os procedimentos, tudo que eu vivi, todas as fases. É uma forma de aproximar quem esteja vivenciando algo parecido de uma relação amorosa que muitas vezes falta e que é o que pode nos impulsionar para chegar lá do outro lado, onde está a nossa cura. Um beijo, obrigada pelo convite. Obrigada, Larissa, parabéns aí pelo enfrentamento. A gente sabe que o câncer tem muito a ver também com a questão genética. Eu imagino que quem passa pela doença deve ficar preocupado em relação, né, aos seus familiares, a ter passado isso geneticamente para um filho. Isso acontece, doutor? Acontece, esse é um dos medos mais comuns do consultório. A bem da verdade é que o câncer só é passado de geração para geração, digamos assim, em cerca de 10% dos casos. Ou seja, de cada 10 cânceres, a gente realmente consegue identificar uma causa, um gene que provavelmente originou de maneira importante esse câncer. Mesmo que o paciente tenha esse gene, por exemplo, não necessariamente ele vai passar esse gene para o filho ou para a filha. Isso é importante o paciente entender. Se você tem um gene relacionado ao câncer, cerca de metade, uns 50% provavelmente, a probabilidade dele passar esse gene para o filho ou para a filha. E como é que se passa isso? Né? É por meio do espermatozoide ou do óvulo, e isso é de maneira aleatória. Então, isso não pode ser um sentimento de culpa, de maneira nenhuma. Isso é muito importante. Caso tenha um câncer relacionado à genética, isso é um acaso, e você não tem nenhuma responsabilidade de ter passado ou não isso para o filho ou para a filha.
Porque eu imagino que alguns casais até devam se questionar, caso ainda não tenham tido filho, será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter filho? Né? E por a gente ouvir muitos médicos perguntarem na rotina, tem histórico de câncer na família? Eu acho que ficou uma ideia de que esse número era ainda maior. Vamos ouvir mais uma história, gente, inspiradora aqui para vocês. Olá, meu nome é Joséia, tenho 52 anos. Vim falar um pouco da minha história, onde há 3 anos atrás, aproximadamente, eu descobri um adenocarcinoma no meu esôfago. E logo depois do tratamento, fazendo o tratamento, descobri que nas minhas trompas também havia outro tipo de câncer, onde era uma neoplasia epitelial. Aí comecei a lutar contra os 2 tipos, né? E graças a bom Deus, tive vitórias. Fui até diagnosticada que estava curada, né? Sendo que depois teve uma reincidência e descobrimos que havia metástase. E desde então eu estou lutando com essa metástase, fazendo quimioterapia, radioterapia e não deixei que isso me abatesse. Graças a bom Deus, em primeiro lugar, minha família e a equipe médica que me ajudou muito. Eu venci. Vou vencer sempre e com isso eu vou viver. Eu tenho fé em Deus que eu não vou desistir nunca. Parabéns, José. Eu também tenho fé, como você, e desejo toda a saúde na sua recuperação. Doutora, ela fala sobre metástase, ela fala sobre fé. São 2 assuntos que eu queria trazer aqui para a rota. O que é a metástase? A metástase é quando o tumor primário, né, ele nasceu em um órgão, vamos usar o exemplo dela do esôfago, e ele deu raiz ou espalhou para outros órgãos. Então pode ser para o fígado, para o pulmão, para o osso, para o peritônio, que a gente chama que é a camada que reveste o intestino. Isso são metástases. E uma coisa que a gente hoje em dia quer ressaltar, que o diagnóstico de metástase ele não é igual ao diagnóstico de fim de vida ou de morte. E hoje, para muitos tumores, os tratamentos eles estão gerando ou levando esses pacientes a se comportarem como doentes crônicos, que a gente chama. Então, hoje, tem pacientes com metástases, por exemplo, do intestino grosso para o fígado, onde eu já consegui fazer cirurgias por 4, 5 vezes para remover essas metástases. O Vitor faz 3, 4 linhas de tratamento de quimioterapia. E os pacientes estão aí 5, 6, aquele número de 5 anos. Eu tenho um paciente, a gente tem pacientes que têm metástases que estão há 5, 6 anos tratando essas metástases, o que a gente chama, capacitando elas e com qualidade de vida, isso é importante, né? Porque quando não se fala sobrevivendo. Não é sobrevivendo. É claro que é óbvio que quando a gente descobre na doença metastática, as chances de cura são menores, mas evoluiu os tratamentos. Então, é importante se buscar especialistas, né, em cada área para ver as melhores escolhas de tratamento, porque existe sim tratamento, vida, e alguns pacientes podem chegar a sobrevidas de 5, 6 anos, mesmo metastáticos, Alice. Isso é uma grande verdade. E essa questão da fé? Isso é uma coisa muito importante. Tem alguns estudos que mostram que a espiritualidade, a fé, e aí aqui a gente não está falando especificamente de uma, da A, da B ou da C, mas essa fé, ela melhora o estado geral do paciente, melhora a qualidade de vida. O paciente que tem fé costuma ter menos efeito colateral da quimioterapia, e alguns estudos mostram até alguma relação à temporalidade. Então, isso a gente aprende cada vez mais sobre isso, a gente respeita muito a individualidade do paciente, mas, a bem da verdade, na prática, e mesmo nos estudos, e tem um estudo até muito interessante da Sociedade Brasileira de Oncologia, que tem um debate grande sobre isso, que mostra a importância da espiritualidade naqueles que a têm e o importante do respeito e da fomentação mesmo dessa espiritualidade no sentido positivo, no sentido de ajudar a enfrentar as dificuldades que são inerentes ao processo do diagnóstico e do tratamento. Perfeito. E a gente quer ouvir mais um caso. Vamos lá. Olá, meu nome é Venceslau, também sou conhecido como Benzão. Resido em Jacaraípe, do Espírito Santo. Sou engenheiro agrônomo, sou motociclista, sou vascaíno. E de um certo tempo para cá passei a ser um lutador, porque eu luto contra um câncer. Esse câncer foi descoberto em abril de 2021
e tem sido acompanhado pela equipe do Dr. Vitor Fiorin. Em agosto desse mesmo ano, 2021, eu fui submetido a uma cirurgia onde foi extraído todo o esôfago e parte do meu estômago pelo Dr. Alberto Stur e sua equipe. Desde então, eu tenho usado essa bolsa que vocês estão vendo aqui, que é para coleta de saliva, porque eu não tenho o esôfago, né? E bebidas que eu bebo, cervejinha de vez em quando, líquido, algumas vinho, etc. E a minha alimentação é interal, via interal. Mas eu tenho agora sido, periodicamente, 15 dias eu faço quimioterapia para acompanhar, o meu câncer está debelado, eu estou me sentindo muito bem, e faço exercício, piloto, ando de carro, trabalho em casa, e agradeço a toda a equipe que me acompanha, meus familiares, sem eles não tinha condição, o apoio da minha esposa, que é minha enfermeira, minha querida esposa, e a bênção de Deus de ter me conservado até hoje. Venceslau, sua alegria de viver chegou aqui até nós, com certeza. Vamos comentar um pouquinho o caso dele. O seu Venceslau é uma figura, né? Como vocês estão vendo aí, um paciente querido. E é mais um exemplo, né, Alice, dessa capacidade multidisciplinar, né, de vários especialistas, cirurgiões, oncologistas. Ele passou por vários tratamentos, ele tem e conseguiu superá-los, né, com o apoio de uma rede de familiares também super importante. Então, quando você agrega a família em todo esse processo, né, além da espiritualidade, quem tem essa rede de apoio de amigos, isso faz muita diferença no sucesso do tratamento. Isso é fundamental. A gente vê uma relação positiva de quanto mais abraçado esse paciente é pela família, pelos amigos, melhor o desfecho dele. Sem dúvida. E voltar a trabalhar, doutor? O paciente pode voltar a trabalhar depois de quanto tempo? Ele pode trabalhar durante o tratamento. Aliás, isso é muito importante. Até comentar um aspecto financeiro, por exemplo. Boa parte dos pacientes são autônomos no Brasil e eles dependem do seu próprio trabalho para poder render uma casa. Muitas mulheres com câncer de mama, por exemplo, são as provedoras da casa. Homens com câncer de próstata, o Benzão, por exemplo, era o provedor da casa. Então, durante o tratamento, ele continuou trabalhando. Existem benefícios, se o paciente tiver condições, ele deve continuar trabalhando, ele pode ser adaptado à sua função. Existem funções, um paciente que tem um trabalho que exige um esforço físico maior, ele pode fazer um cargo talvez mais administrativo, levar documentos e com isso ele mantém a amizade do trabalho, ele mantém a rotina e mantém o salário dele. Porque o que acontece muitas vezes durante o tratamento do câncer é que o custo aumenta, porque muitas vezes o paciente tem que comprar remédio, o plano de saúde fica mais caro, ele tem que se deslocar muitas vezes para o hospital, das clínicas, por exemplo, onde a gente já trabalha. E o que acontece é que o rendimento cai. Porque uma hora que ele estaria trabalhando de manhã, às vezes ele está acompanhando na consulta com o cirurgião. À tarde ele tem quimioterapia. Então, é muito importante o paciente trabalhar, se possível, durante e após, é assim que ele quiser. É assim que eu respondo para ele. Quando é que você quer voltar? Hoje, amanhã, depois de amanhã? É assim que a gente responde para eles normalmente. Doutores, eu imagino que um risco muito comum seja um medo. Será que tem risco do câncer voltar? Isso deve passar muito pela cabeça dos pacientes. Tem risco? Vamos falar de números para começar. Sim, esse risco existe. Esse risco, como a gente comentou, normalmente são nos primeiros anos, mas ele também existe mesmo depois dos fatídicos 5 anos. Bem, na verdade, é que ele vai decaindo ao longo do tempo. Mas é importante o paciente entender que, apesar do medo do câncer voltar, ele não pode impedir o paciente de viver. O que acontece muitas vezes é um estresse pós-traumático, é um medo, uma depressão, uma fadiga. Toda a memória durante o tratamento, ela é uma experiência, ela deixa cicatrizes às vezes, é uma verdade, mas a cicatriz não pode impedir o paciente de criar novas experiências. Então, esse medo existe. Como que a gente lida com esse medo? De maneira saudável, praticando atividade física, diminuindo o consumo de bebidas alcoólicas, interrompendo o tabagismo, interrompendo o uso do cigarro, é um fundamental, dietas saudáveis e indo no seu médico. Apoio psicológico, apoio da família, fé, tudo isso ajuda muito o paciente a conviver com o medo.
mas o medo não pode impedir o paciente. Doutor, e esse medo se representa de que forma? Como que vocês detectam esse medo no paciente? Como que são as histórias no consultório? Sim, é muito comum a tensão pré um exame de imagem, uma tomografia, né? Os pacientes ficam tensos na hora de fazer uma tomografia para saber se deu alguma coisa, se o tumor voltou, se não tumor não voltou, e isso faz parte. Então, um dos critérios que a gente avalia na grande maioria das vezes são, além do exame físico, clínico, com visitas periódicas ao cirurgião ou ao oncologista, a gente lança mão de exames complementares, como exames de sangue, tomografia, para saber se realmente está livre ou não. Então, toda vez que ele vai fazer esses exames, gera aquela angústia para saber se ele está com retorno do tumor ou não, mas entender que isso faz parte do processo e, às vezes, o quanto antes a gente diagnosticar, a gente também é capaz de tratar adequadamente, né, melhorando o desfecho. Então, não perder esses exames periódicos por medo, isso pode atrasar o início de um tratamento ali e prejudicar o desfecho final. E eu queria acrescentar ao Vitor que, às vezes, tem gente que gosta que não, mas associações de pacientes que já tiveram aquele mesmo tumor, conversar em alguns chats, Facebook, né? Associações, por exemplo, de pacientes com câncer de estômago, às vezes compartilhando a sua dor, isso ajuda muito, né? Olha, eu também tive esse problema, eu também tive isso, acho que isso ajuda muito a controlar esse estresse pós um tratamento oncológico. O Amar a Vida, né? Que é um grupo que faz, é um grupo de voluntários que tem uma canoa havaiana que as pacientes vão pilotando a canoa havaiana. Elas até teve um barco que foi de somente pacientes que competiram no campeonato estadual de canoa havaiana. Então, olha que legal, olha que reintegração, né? Ele faz parte da sociedade como qualquer outra pessoa. Isso é muito importante. E a gente teve a Larissa Bello aqui, que falou do livro dela também, né? Então, você que tem um diagnóstico agora de câncer de mama, quer conhecer um pouco sobre o assunto, quer usar uma rede de apoio externa à sua família, conhecendo as histórias de outras pessoas, tudo pode ficar mais fácil e a gente sai daquela pergunta, por que comigo, né? Porque vem o diagnóstico, o médico explica como, mas eu imagino que diante de qualquer doença, a pergunta de por que eu, e parece que é só comigo, quando a gente conhece a história de outras pessoas, a gente vê que não é tão isolado assim de acontecer. Gente, se você gostou do tema de hoje, quer sugerir perguntas, quer participar aqui também contando a sua história, me siga nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli. Aqui você é o protagonista. Nós estamos quase chegando ao fim e eu vou dar a palavra aos doutores para dar uma palavra de incentivo para você que tem câncer, que está em tratamento, que conhece alguém que teve ou tem câncer ainda. Dou a palavra para vocês. Doutor Alberto. Obrigado, Alice, mais uma vez. Eu acho que a mensagem que eu e Vitor a gente quis transmitir é que existe sim vida, qualidade de vida, existe pacientes que voltam a trabalhar mesmo com a doença ainda sem o diagnóstico de cura, né, vamos dizer assim, porque só o tempo vai dizer ali se aquele paciente está realmente curado ou não. E você ficar fixado, às vezes, nesses 5 anos, você deixa de viver o tempo que você tem ali de qualidade. Então, nosso objetivo é, sim, insistir em tratamentos, às vezes, cirurgias, né, quimioterapias, mas também entender qual é a vontade do paciente e tentar reinserir ele novamente à sociedade, né, Vitor? Isso é muito importante, a gente agradece mais uma vez a oportunidade e passar que viva cada dia, porque o futuro a gente não sabe como vai ser. Perfeito, esse foi o Check-up Saúde de hoje. Te espero no próximo. Até semana que vem.